Nos dias atuais, o rock brasileiro, que antes simbolizou rebeldia, simbolizou competência na arte de compor canções antológicas e quase imortais dentro da história da música brasileira, o rock brasileiro hoje parece ter se consolidado como uma expressão de nostalgia para gente velha. E essa transformação suscita questões profundas sobre a identidade do rock brasileiro e o comportamento dos seus ouvintes. O rock nacional precisa do saudosismo da velhice para sobreviver? Essa é uma pergunta da qual eu mesmo ainda não tenho uma resposta definitiva. Eu tenho algumas conjecturas que eu vou dividir com você neste vídeo. Presta atenção. Meu amigo e minha amiga, não há expressão mais explícita do desprezo da molecada hoje em dia em relação ao rock brasileiro do que a figura do tiozão do rock, né? Que é aquele sujeito cujo estereótipo, que normalmente é homem de mais de 50 anos, barbado, sempre de camiseta preta com estampa de alguma banda antiga, né? E piora muito quando essa camiseta, aquele modelo regata, né? Sem manga, né? E sempre disposto a soltar aquelas frases: não ouço nada de som moderno, e no meu tempo é que as músicas eram boas, ao contrário de hoje, além de outras frases menos emblemáticas, e isso estabelece o quanto esse tipo de figura lamentavelmente parou no tempo e serve agora de chacota para as novas gerações. A primeira questão que eu trago aqui é a respeito dos motivos que levaram o rock brasileiro, que sempre se ergueu ali como se fosse um brado de liberdade, né, e renovação, e não apenas musical, né, mas também em todos os aspectos, todos os campos da nossa sociedade. Agora o rock brasileiro é tratado como se fosse um mero sussurro saudosista, cara. E uma das respostas a isso pode ser encontrada nas dinâmicas psicológicas que existem na nossa experiência temporal. À medida que as pessoas envelhecem, cara, muita gente tende a buscar refúgio nas memórias de uma juventude vibrante, né? Quando o rock não era só música, mas era uma forma de vida. Eu mesmo sou um exemplo vivo disso. Só que ao contrário da imensa maioria das pessoas que batem no peito, se dizendo roqueiras, eu particularmente eu nunca tive a menor vontade de entrar numa busca para relembrar os bons tempos, né? Esse tipo de bobagem, né? O que fatalmente faz com que adultos mergulhem numa idealização quase adolescente do passado e acabam criando um ciclo vicioso em que o presente é constantemente comparado com o ideal inatingível. Esse tipo de fenômeno que mistura saudosismo com uma total desinformação a respeito do quanto o rock brasileiro continua pulsando e muito bem por aqui, ainda que num universo totalmente underground, né, em que centenas de ótimas bandas não conseguem romper a bolha por causa de uma total falta de investimentos. Então tudo isso é exacerbado por um mercado musical popularesco e ditatorial, né? Completamente dominado pelos altíssimos investimentos, por exemplo, em duplas sertanejas de Araque, né? Nesse funk pop indigente e mais recentemente nesse trap pavoroso. Todas essas porcarias musicais que eu citei são subsidiadas por enormes quantidades de dinheiro, não se sabe de onde, né? Se é que você tá me entendendo, né? Então, quando teve dinheiro das gravadoras distribuído a rodo ali na década de 90, né, com aquele popular jabá, grande parte do rock pop brasileiro daquela época foi agraciado com uma imensa audiência de gente que não era roqueira. Só que essa gente roqueira teve filhos que se tornaram os tiozões do rock de hoje. Deu para entender a sequência? É como se essa turma buscasse hoje reafirmar a sua identidade e seu lugar no mundo.
Só que essa reverência ao passado pode se tornar um entrave para a própria evolução do rock aqui no Brasil por parte das novas gerações, cara, que sempre buscam se distanciar dos padrões adultos, e nesse caso não é uma exceção. Então a molecada, querendo se distanciar desse padrão dos pais roqueiros, tiozões, eles vão para outros estilos de som. Deu para entender? Aliás, por falar em padrões adultos, pouca coisa é tão confortável na vida adulta quanto usar a linha de underwear da Insider, né? Olha aqui, ó. Eu, por exemplo, uso aqui, ó. Olha que beleza, né? É conforto absoluto, independente do tipo de dia agitado ou de atividade física intensa que você teve. São peças que se adaptam, ó, maravilhosamente a qualquer tipo de corpo aqui, como do tio aqui, sem incomodar e sem restringir os movimentos, como se fosse uma extensão natural do corpo. É o meu caso, por exemplo. E conforto começa desde as peças mais básicas do nosso vestuário. E o mais legal é que a Black Insider tá rolando com um cupom especialíssimo só para Insider e para você. Regis Tadeu 15, tudo junto, que oferece 15% de desconto. Mas como esse desconto ele é cumulativo com os descontos do site, esses descontos podem chegar até 40%. Então você não pode perder essa oportunidade de ter peças no seu vestuário absolutamente confortáveis, como essa aqui, ó. Essa é uma das dezenas que eu tenho aqui e que eu garanto, cara, porque realmente são muito confortáveis, eu recomendo. Voltando ao assunto aqui desse vídeo, é claro que nessa história toda tem o papel da própria indústria musical, que hoje é um cenário em que qualquer novidade é esquecida em questão de semanas. E é o mercado musical no qual sempre se fala em rock brasileiro moderno. Toda vez que se fala nisso, surgem nomes inacreditáveis como Pitty, CPM 22, cara, gente com mais de 20 anos de carreira. E tome relembrar Titãs, Paralamas, Barão Vermelho, o extinto Legião Urbana e um monte de bandas veteraníssimas. Você pode perguntar quem quer que seja a respeito de rock brasileiro e as respostas serão sempre as mesmas. São essas que eu falei aqui para você, cara. E isso é uma coisa vergonhosa. Essa absurda tendência memorial, vamos dizer assim, que insiste em resgatar bandas consagradas do passado que são familiares a essas pessoas, acabam deixando em segundo plano, cara, as novas bandas, que poderiam inclusive refrescar a cabeça aí de roqueiros e de roquistas também, né? Tem uns roquistas aí, né? Que é justamente do que se alimenta o saudosismo. É essa turma que se alimenta do saudosismo que acaba criando uma barreira para se conhecer bandas novas, artistas novos do rock brasileiro, e acaba relegando o próprio rock brasileiro a uma posição de mera recordação, em vez de representar uma nova vanguarda cultural, vamos dizer assim. Aliás, é importante observar que essa relação com o passado não é exclusiva dos fãs de rock, tá? Porque muitas culturas musicais, muitos gêneros enfrentam os mesmos desafios. Por exemplo, o jazz moderno, a atual soul music internacional, sabem que novos artistas acabam sendo ofuscados por legados de artistas do passado que parecem impossíveis de superar. Então, a psicologia do público, na verdade, que busca esse conforto nas memórias, na familiaridade, explica em parte essa resistência à mudança, cara. É aquele edredom emocional quentinho que eu já falei em outras ocasiões aqui. Lembra? E outra coisa, o rock atual brasileiro, ele continua resistindo contra essa passagem do tempo, cara, e as transformações sociais que o Brasil vive, e ele ainda busca abrir espaço para gente nova, cara, e permitindo inclusive que o gênero em todas as suas facetas, vamos dizer assim, continue a evoluir e fazer sentido para as novas gerações. A música, como um todo, ela é um reflexo não apenas do que nós fomos, mas também do que ainda a gente pode ser, cara. Então, pensa nisso e pesquisa a respeito das novas e ótimas bandas de rock brasileiro. Quer um exemplo? Quer uma boa fonte de pesquisa? Ouve o meu programa, um dos meus programas lá na USP FM, o Rock Brazuca. Eu coloco bandas novas lá o tempo todo, tá ok?
Procura saber, eu tenho certeza que você vai curtir. E aqui nos comentários, coloca aqui a sua opinião a respeito. O rock brasileiro realmente morreu para você? Ou, na verdade, você é que tem preguiça de procurar? Ou você já procurou e encontrou bandas novas muito legais? Coloca aqui nos comentários, porque essa é a minha opinião e eu quero também ler a sua, tá bom? Então um abraço, saúde para você, para sua família, para seus amigos, e não vacila nessa promoção da Insider, que é sensacional, com o cupom exclusivíssimo nosso, tá bom? Então um abraço, saúde para você, para sua família, para seus amigos, e até a próxima.